Aquilo que agora está a acontecer merece o nosso veemente protesto. Eu acho que é verdadeiramente insultuoso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e que o Secretário de Estado utilizem estes argumentos dizendo que estão a preparar inclusivamente alternativas. O problema é que estas alternativas são coisas pífias, que não resolvem problema rigorosamente nenhum, porque nada substitui uma relação de proximidade com uma estrutura física por uma máquina ou uma permanência consular, porque nada disso será suficiente. Mas pior do que isso, é que ninguém garante que hoje esta fúria irracional que utiliza o critério economicista não atinja amanhã os postos de Düsseldorf ou mesmo de Hamburgo. Ninguém garante isso. Da mesma maneira que, relativamente ao ensino do português, está a haver um desinvestimento com a anulação de lugares de professor, a extinção de lugares de professor na Europa, exclusivamente na Europa, e agora a Alemanha ainda não foi atingida, foi até agora só atingida a França, a Suíça e a Espanha, mas nada garante que no próximo ano não seja também a Alemanha a ser atingida. E não se compreende mais uma vez estes critérios. E não se garante também que o Governo, com base em algo que me parece que é contra as comunidades portuguesas na Europa, nada garante que os postos consulares também não venham a fechar. Outros postos consulares, outros consulados de carreira. E é por isso que eu acho que a vossa presença aqui hoje é muito importante. É muito importante pelo presente, mas também pelo futuro. E é também muito importante que estejam aqui e acreditem na vossa luta, porque a vossa luta já no passado deu resultados. E, portanto, é preciso afirmarem até ao fim a necessidade da existência de um posto consular aqui. Até porque há uma coisa que eu para mim tenho como certa. É que não é preciso um diplomata para que um posto consular funcione bem. A prática demonstra precisamente o contrário. É nos casos em que há vice-consulados, chefes de posto que saíram das comunidades, que conhecem bem, que têm uma relação de proximidade, é nesses casos que as nossas comunidades, os portugueses, são mais valorizados, que há mais dinamismo, que há mais iniciativas. E, portanto, se o Governo quisesse realmente valorizar as comunidades, levava não só em consideração os portugueses que aqui estão, mas o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E permitam-me aqui uma palavra de louvor para o Vice-Cônsul Manuel Silva, porque ele, de facto, é alguém absolutamente dedicado aos portugueses, que está próximo, não tem problema nenhum em estar nas associações, em estar com os portugueses, em participar nas suas festas, nas suas iniciativas, em comer as bifanas, em comer as sardinhas, em beber um copo com os amigos. E isto é a verdadeira missão de um posto consular. Estar próximo dos portugueses, servir os portugueses. É isso que diz o regulamento consular. E, portanto, é por isso que nós nos devemos bater até ao fim. Bater até ao fim. Porque os portugueses aqui merecem, porque há uma história de ligação entre Portugal e a Alemanha, entre Portugal e as regiões, porque há um envolvimento institucional. Nós vimos há pouco que muitos membros do Governo, Presidente da República e outras individualidades passaram por aqui, porque isto é um lugar de referência. E o Presidente da República também não pode fugir às suas responsabilidades neste caso. Da mesma maneira que em março de 2010 esteve em Andorra a pedir coisas ao governo andorrano, coisas importantes como a integração do ensino, e como da mesma maneira que veio aqui para exaltar as relações entre Portugal e entre a Alemanha, através destes Estados, o Presidente da República, que tem algum tipo de intervenção em relação a outros domínios, que no 10 de junho se preocupa tanto com os portugueses, ele também tem a obrigação de agora impedir que a destruição dos postos consulares se consuma. É esta a minha esperança, que consigamos impedir, todos em conjunto,
que estes postos consulares, que funcionam tão bem, que prestam um serviço tão importante aos portugueses, que fazem tanta falta ao nosso país, que dão tanta visibilidade e prestígio a Portugal, é muito importante que todos se empenhem, que saiam à rua, que protestem de todas as maneiras efetivas, que utilizem todos os meios ao vosso alcance para que, lá embaixo, o Governo possa perceber que os portugueses aqui não podem ficar desprotegidos. Os portugueses aqui não podem ficar abandonados, porque quando os portugueses numa determinada região são ignorados desta maneira, é como se toda a imensa comunidade portuguesa espalhada pelo mundo tivesse a ser ignorada. E isto é inaceitável, deve ser inaceitável para todos nós. E devemos estender, tanto quanto possível, esta mensagem para que hoje o que está na calha é o posto aqui na Alemanha, em Frankfurt e em Osnabrück. Mas se calhar, daqui a 1 ano ou 2 anos, pode ser Düsseldorf e Hamburgo. E então aí a vida de todos ficará muito mais difícil. E a vida dos portugueses e a ligação que os portugueses têm relativamente a Portugal ficará muito mais debilitada. E é por orgulho também, por orgulho patriótico, que nós devemos lutar até ao fim. Eu estarei sempre convosco.